A todos que estão comigo neste canal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa 7ª aula sobre a escatologia bíblica. Eu sou o pastor Paulo Rogério e falo direto de Boston, nos Estados Unidos. Mas antes de nós iniciarmos essa 7ª aula, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Agradecimento ao pessoal aqui de Boston, da Flórida, de Belo Horizonte, de Brasília, Uberlândia, Piraí, Barra do Piraí, Portugal, Itália, que tem nos acompanhado lá no nosso canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não temos apenas estas aulas, nós temos também mensagens que você poderá estar ouvindo, compartilhando com seus amigos, com seus parentes, enfim, está livre para você aproveitar esse tempo, ok? Bom, o que vamos tratar nesta aula agora, a 7ª? Nós vamos tratar sobre o Tribunal de Cristo, tá? E te convido a estar comigo, né? Para nós estarmos vendo e aprendendo, não é? Está aí o nosso PowerPoint, e desde já nós gostaríamos de começar essa aula pedindo que Deus nos abençoe, que nos dê a compreensão da sua palavra. Amém? Deus te abençoe. Então vamos lá. Aula 7, o Tribunal de Cristo, ou Bema. Mais para frente nós vamos explicar isso. Bom, nós temos aí um breve resumo, né? Após o Senhor Jesus vir até aos ares e buscar a sua igreja, que nós chamamos de arrebatamento, nós já tratamos, haverá 2 eventos no céu exclusivamente para a igreja. Então, a primeira coisa será o Tribunal de Cristo. Pelo nosso entendimento, estará acontecendo na Terra a grande tribulação. E esses 2 eventos acontecerão da seguinte forma: o Tribunal de Cristo, ele deve acontecer na primeira metade da grande tribulação. Já as bodas do Cordeiro estarão acontecendo no final da segunda metade da grande tribulação. Algumas observações que nós colocamos aqui, que estarão acontecendo aqui na Terra, né, para nosso entendimento, é que nos 3 anos e meio, que é a primeira parte da grande tribulação, haverá, de uma certa forma, uma proteção com a nação de Israel. O anticristo assinará um acordo de paz com Israel. Já no final desses 3 anos e meio, esse acordo será quebrado. E aí virá uma grande perseguição ao povo de Israel. Veja bem, nós estamos tratando agora somente de Israel, ok? Então, nós dividimos mais ou menos aqui os eventos. Está aí a crucificação, tá aí a formação da igreja e o nosso arrebatamento, ok? Aí começa-se os 7 anos da tribulação, e agora não ligando mais com o povo que estará aqui, mas simplesmente com um povo específico, que é Israel. Os 3 anos e meio eles terão proteção. E 3 anos e meio, que é a segunda metade da tribulação, eles serão perseguidos. Vindo após isso, o quê? O Armagedon, a guerra do Armagedon, né? Que ali acontecerá o julgamento das nações. E no final dessa guerra, né, que será em Israel, nós estaremos
vendo a segunda vinda de Cristo à Terra. Relembrando, a primeira vinda de Cristo à Terra foi no seu nascimento, lá em Belém. A segunda vinda de Cristo à Terra será no final da grande tribulação. Ele virá para salvar Israel na guerra do Armagedon. Jesus volta com os seus santos, Jesus volta com a igreja. E aí os acontecimentos são que, né, bem resumidamente, nós teremos a Nova Jerusalém descida dos céus, depois nós teremos o grande julgamento de Deus, que é o trono branco. Aqui a igreja não participa desse julgamento, porque ela já esteve presente diante do tribunal de Cristo, para receber o seu galardão. E depois nós teremos o final dos tempos, realmente, né? Onde que, depois do trono branco, será dado, né, a resolução final. Aqueles ímpios estarão sendo lançados do lago de fogo que arde para sempre. E nós, os salvos, estaremos no céu desfrutando, né, todas as bênçãos celestiais junto ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira questão. Então, estou apontando aqui, ó, com a minha seta aqui. Tribunal de Cristo é o que nós vamos tratar no dia de hoje. Será a primeira, vamos dizer assim, né? A primeira atitude de Cristo quando receber a sua igreja. Tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para galardão. Ok? Então, vamos à aula de hoje. Tribunal de Cristo. Se você puder abrir aí a sua Bíblia ou o seu celular nesses dois textos, eu gostaria, porque nós vamos lê-los. E é bom que estejamos juntos nessa aí. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 10. Diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Apesar de estar a palavra aqui, bem ou mal, nós vamos ver na frente que é um outro sentido, mas é aquilo que nós poderíamos ter feito aqui na terra de obra boa e nós deixamos de fazer. E também aquelas que nós fizemos e que foram aceitas no céu. A outra é Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui fala sobre Deus. Eu peguei esse texto por quê? Porque isso aqui está mais ligado ao trono branco, ao julgamento final. Porém, se nós aplicarmos a nós, igreja, tudo que está encoberto, tudo aquilo que nós não revelamos, tudo aquilo que nós não tivemos coragem de pedir perdão, ele será revelado também no tribunal de Cristo. Ok? Então, o que é o tribunal de Cristo? Ou, em grego, chamado de bema. A palavra tribunal, tá? Ela vem do grego, bema. Bom, e o que é esse bema? Não é? Esse conceito, ele vem das antigas Olimpíadas gregas. Então, nas Olimpíadas gregas, havia um juiz que se sentava no assento bema, né, situado no final da linha. Então, o objetivo do juiz era determinar em que lugar os corredores tinham chegado, para que eles recebessem os devidos prêmios.
este, né, porque, veja bem, este é o conceito de quê? É o conceito seguinte: o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, os apóstolos, principalmente Paulo, usou para que fosse entendido pela igreja daquela época aquilo que a Grécia fazia, já que ela dominava, né, de uma certa parte, ainda a cultura daqueles tempos. Então, por isso, nós vemos muitas palavras em grego, principalmente nas cartas escritas, né, no Novo Testamento. Então, este é o conceito, né, ou é o contexto do uso e propósito do acento bema. E Paulo, para que se fizesse entendido entre as igrejas, ele fez uma ligação entre a questão desse juiz que se sentava no assento no final da linha com o tribunal de Cristo. Somente isso. Então, se você ver essa palavra bema, significa tribunal de Cristo, dizendo da questão bíblica. Bom, e onde, quando, quem vai estar presente no tribunal de Cristo? Então, vamos aí. Nós temos aqui o tempo da crucificação do Senhor Jesus. Ok? Após a crucificação e sua ressurreição, ele passou 40 dias ainda na terra, já ressurreto, dando as últimas instruções aos seus discípulos, que agora estão sendo nomeados apóstolos. Em Atos, no início do livro de Atos, nós vemos a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Aí nós vemos que o Senhor Jesus, ele é assunto aos céus e vem o Espírito Santo, ao qual nós chamamos Pentecostes, o acontecimento de Pentecostes. Nós temos que lembrar que João escreveu isso no seu evangelho, no capítulo 14. O Senhor Jesus disse: se eu não for, não virá o Consolador. Para que ele venha, é necessário que eu vá. Então, é essa aí. O Senhor Jesus Cristo vai, ascenso ao céu, e daí, poucos dias depois, em torno de 40 dias, o Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo, acontece sobre aquela igreja que estava ali reunida. Não somente os apóstolos e as mulheres, mas já alguns que já haviam sido agregados de outras línguas e nações. Começa-se a era da graça. Nós estamos dentro da era da graça. E quando a era da graça termina? Ela termina com o arrebatamento da igreja. Ok? Então, a era da graça, ela está contida, tá, entre a formação da igreja e o arrebatamento da igreja. Esse tempo nós não conseguimos precisar. O que nós podemos falar é que hoje estamos em torno de 2000 anos que a era da graça está presente na Terra. É o tempo da salvação dos gentios e dos judeus. A era da graça agora não tem mais proteção. A era da graça simplesmente é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é o que Paulo diz: agora já não existe mais gentios nem judeus, mas apenas um povo. Esse povo que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Após o arrebatamento da igreja, né, tá aí, nós vamos ver justamente esses dois fatos que acontecerão com a igreja. E é o local céu. Nós vamos ter o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. E isso acontecerá enquanto na terra
estará tendo a grande tribulação. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto específico para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse assunto estará sendo realizado no céu. Porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele descreve o assunto e diz que nós seremos arrebatados e nós estaremos nos céus. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Assuntos ligados agora a uma igreja arrebatada, a uma igreja pertencente ao Senhor, a uma igreja que já está no céu. Então, vamos lá. O tempo, o tribunal de Cristo, se dará logo após o arrebatamento da igreja. Qual é o lugar? Uma vez que a igreja estará nos céus, a instalação do tribunal de Cristo será, o que chamamos de lugares celestiais. Aí já não há uma dimensão de tempo, uma dimensão de local, aqui que nós estamos acostumados hoje aqui na Terra. Para nós entendermos muitas coisas, nós temos que entender o mês, a data, o ano, nós temos que entender o local, o que acontece naquele local. Agora, no céu, isso é atemporal. Nós já estamos no que chamamos de eternidade com Cristo. Então, chegar nos lugares celestiais. E o juiz? O juiz será Jesus Cristo, que também é o noivo desta igreja que foi arrebatada. Nós devemos lembrar, isso é importante, não se esqueça. O tribunal de Cristo não será um lugar para condenação da igreja, mas sim para recebimento do galardão. Nós vamos explicar. Bom, e quem será julgado nesse tribunal de Cristo? Está aí, os salvos, remidos por Cristo. Se nós pegarmos, mais uma vez, 2 Coríntios, agora um texto mais estendido, e nós vamos ler, nós voltarmos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e lermos do 1 ao 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um Deus, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por homens, mas eterna nos céus. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, então a igreja tem que ter o comportamento da qual Jesus ensinou e deixou, e os apóstolos a espalharam para o mundo. E chegou até nós o comportamento da qual um cristão deve ter. Porque também nós, o que estamos nestes tabernáculos, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos preparados para estarmos fazendo aquilo que está no versículo 4 e no versículo 5. E o versículo 6 diz: por isso, estamos sempre de bom ânimo. Igreja, temos bom ânimo ou a nossa fé está se desfalecendo? Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Quer dizer, nós não temos, não que o Senhor não esteja conosco, mas nós não temos a presença, não vou dizer física, mas a presença espiritual
de vermos e contemplarmos aquele que nos salvou. João 3 e 1 João 3:2. Amados, nós estamos em Cristo, e ainda não foi revelado o que nós deveremos ser, mas quando ele se revelar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3 e verso 2. Vou repetir, grava. Amados, agora somos filhos de Deus, tempo presente. Mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser, ainda não fomos arrebatados. Mas sabemos que quando ele se manifestar, e quando Cristo vai se manifestar? No arrebatamento, ele vai se manifestar à sua igreja. Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. É isso que o apóstolo Paulo, né, quis dizer nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Ok? E nós vemos isso claro no verso 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Bom ânimo o que é? Sabemos que o Senhor Jesus virá nos buscar. Sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos aqui nesse corpo físico, num corpo de pecado, mas pecadores salvos, vivemos ausentes do Senhor. É o que João completa. Que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, ele tem que se manifestar para que nós tenhamos um corpo de glória e possamos estar habitando nos céus, sendo semelhantes ao Senhor Jesus. E aí nós poderemos vê-lo como ele o é. É isso que Paulo aqui diz e João explica. Por isso que a palavra de Deus é completa. Não existe versículo isolado. Haverá sempre um versículo dentro da palavra de Deus que irá completar um outro versículo. Por isso, igreja, é tempo de estudar a Bíblia. Não leia, estude. É diferente ler e estudar. Porque andamos por fé e não por vista. Temos que andar por fé. Por isso eu perguntei, como está a tua fé no dia de hoje? Mas temos confiança, isso vem pela fé, e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Quer dizer, a igreja está, né, em dois níveis. A igreja, nós temos a igreja que ainda habita a terra, e nós temos a igreja que o que Paulo chama, que já dorme em Cristo. São os nossos irmãos que já partiram. Mas, como Paulo diz em Tessalonicenses, eles dormem. Quer dizer, há um momento de paz. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O interessante que nós temos que separar aqui é o seguinte, aqui fala da igreja. Então, mesmo aqueles que já partiram, eles ainda não enfrentaram o tribunal de Cristo. E nós, os que estamos vivos, no momento do arrebatamento, nós estaremos perante esse tribunal. Lembrando, quem estará perante o tribunal de Cristo é a sua igreja. E a sua igreja se divide hoje em duas partes. Aqueles que já morreram, mas estão com Cristo. Romanos 14:8 diz, e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Então, Paulo aqui em Romanos, ele diz, olha, há uma parte, é o seguinte, se eu, Paulo Rogério da Cunha, falecer agora, eu sou do Senhor.
se eu não falecer até o arrebatamento, eu continuo sendo do Senhor. Por quê? Porque eu faço parte da sua igreja. E eu, em vida, sendo arrebatado ou morto, não é? Que Paulo diz o termo dormem em Cristo, eu estarei perante o tribunal de Cristo. Seja qual a minha situação, agora. Ok? Nesse tribunal não haverá discriminação, pois só estarão os salvos, e não há lugar mais para julgamento condenatório. Né? No primeiro parágrafo aí, né, depois do texto, diz o seguinte: esses falam daqueles que lutam nessa vida para alcançar o privilégio de serem revestidos com um corpo imortal e ter uma habitação nos céus. Quem são esses? Os salvos, remidos por Cristo. 1 Coríntios, vamos lá, vai ter um exame, gente, vai ter um exame. Tem lá uma provinha. 1 Coríntios, capítulo 3, 11 a 15. Então, 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, mas também de madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, então esse receberá o galardão. Ok? Então vamos lá. Essa prova, o que é essa prova que chama, Paulo, que chama de prova de fogo, né? O fogo provará as nossas atitudes. Então, provará o quê? As nossas obras feitas aqui na terra, sejam elas boas ou sejam elas más. E daí virá o seguinte: haverá galardão e haverá detrimento. Ok? Quer dizer, haverá destruição. Haverá o quê? No tribunal de Cristo, a revelação de todas as coisas que nós fizemos como cristãos, as obras passadas, quando nós não éramos do Senhor Jesus, não são contadas. Porque Paulo diz, porque somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora começa um novo tempo, o tempo em que eu pertenço à Igreja de Cristo. E as obras feitas durante esse período serão expostas no tribunal de Cristo. E como será? Vai ser de 3 formas, ok? Primeira forma, ela vai ser individual. Então, é eu com Cristo. Segundo, será total, toda a igreja. E terceiro, ela será espiritual. Vamos tentar explicar isso, né, uma por uma. O que é essa questão individual? A obra de cada um. Então, é individual. Se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É eu com Cristo, individual. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, individual, receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem
ou mal. Essa é a questão individual do tribunal de Cristo. Eu, como salvo e parte da igreja, terei que individualmente prestar contas a Jesus. E o total? O total é o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todo cristão, aqui já é a igreja, todos, independentemente de como estava sua vida espiritual no momento do arrebatamento, irá comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, esse é um aviso muito importante. Como está a nossa vida cristã nos dias de hoje? Nós temos ainda o fogo ardendo em nosso coração para a pregação do evangelho, para fazer boas obras? Ou esse fogo já está quase se apagando? O tribunal de Cristo avaliará, vai ser avaliado a nossa vida espiritual durante a nossa passagem aqui na Terra como cristãos. E se findará essa vida espiritual para ser julgada no tribunal de Cristo no momento do arrebatamento. Até porque não estaremos na Terra, né? Então não vai ter jeito mais de ser avaliado as obras, sejam elas boas ou más, que nós fizemos por meio do corpo. Aqui é uma coisa exclusiva para a Igreja de Cristo. Bom, e nós temos ainda a questão espiritual. O que é a questão espiritual? E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, okay? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí está, né, a maravilha que Paulo nos descreve. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos estaremos mortos, mas mortos em Cristo, salvos. Romanos 14, 8. Independente da forma que somos, mortos ou vivos, somos do Senhor. Aí Paulo continua: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Essa última trombeta é significativa para a igreja. Haverá uma última trombeta lá no final, que será para julgamento dos perdidos. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo. E nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Que bênção, irmãos! Bênção! Nós, os salvos, nós, no momento do soar da última trombeta, nós seremos transformados. Teremos um corpo incorruptível. E nós não teremos mais um corpo mortal, mas imortal. Essa é uma condição inequívoca para nós estarmos no céu. Corpo incorruptível e imortal. E aí nós poderemos ver o Senhor como Ele é e estaremos preparados para espiritualmente, porque isso aqui fala de coisas espirituais, comparecermos diante do tribunal de Cristo. Bom, no texto que nós lemos, fala de 6 materiais, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, da qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a qual nós estamos firmados sobre essa pedra, sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento... E qual é esse fundamento? É a pedra angular, Jesus. Formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palho,
a obra de cada um se manifestará. Veja bem, esse edifício, ele é edificado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não é? Olha para você ver que interessante. E aí vamos continuar. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quer dizer, se eu mando só coisa ruim lá para cima, madeira, feno e palho, isso vai se queimar. E isso sofrerá detrimento. Mas, pelo amor de Cristo, e por nós termos o aceitado como Salvador, ainda assim nós estamos salvos. Mas o galardão estará em perigo. O galardão estará sendo provado e pelo fogo. Então, enquanto estamos na terra, estamos construindo um edifício, construindo. Nós estamos em obra espiritual. E é bom nós nos atentarmos qual seja e como está esta construção espiritual. Porque o Senhor estará mostrando para nós como foi a nossa construção para a vida eterna enquanto estamos aqui na Terra. Os materiais da obra são 6, né? Madeira, feno, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Vamos lá. Será avaliado a obra como um todo, se são boas ou más. A palavra mal, aí volto para a língua grega, da qual o Novo Testamento foi escrito. Aparece como kakos ou poneros. É assim que os gregos chamavam a questão mal. E ambos significam aquilo que é eticamente mal. Isto é, ter a sensação de estar praticando algo sem nenhuma utilidade. E nós temos isso. Né? Às vezes nós dizemos, poxa, por que eu fiz isso? Ah, poxa, por que eu falei de tal forma com meu irmão? Por que eu deixei de aceitar aquela função? Por que eu deixei de fazer isso da qual a igreja me pediu? Vocês entendem? Nós mesmos temos a sensação que praticamos algo sem nenhuma utilidade, seja a rejeição, ou seja, às vezes, as nossas discussões intermináveis dentro da igreja, da qual não leva a lugar nenhum. Nós temos a sensação que isso é inútil. Então, nós temos que avaliar como estamos. Obras más para os gregos era a prática de coisas sem utilidade alguma, que facilmente seriam deterioradas. Então, os gregos entendiam isso. Tá? Então, assim, olha, eu vou fazer aqui agora. Os gregos gostavam muito, né, de fazer estátuas, de fazer deuses, né? Nós temos lá os diversos deuses, né, gregos, Zeus, né, Afrodite, Hércules e tal, enfim. Mas pegamos lá Hércules, né, deus da força entre os gregos. Se alguém buscasse fazer, né, alguma coisa ligada a Hércules, seja uma pintura, seja uma estátua, se eles não fizessem de um material para durar, mas um material que em pouco tempo estaria já deteriorado, eles consideravam assim, olha, esse cara fez uma obra ruim, esse cara fez uma obra má.
Porque o nosso Deus Hércules não foi, desculpa, não foi respeitado. Então, isso é sem utilidade alguma, é um material que daqui a pouco tempo não existirá mais, e a homenagem também não existirá mais. Se nós trazermos para a nossa vida espiritual, é mais ou menos isso. Aquilo que nós estamos fazendo e não tem utilidade, que facilmente serão deterioradas, olha, haverá no julgamento de Cristo o detrimento dessas coisas. Então, pensa aí com você. Qual é a minha prática que leva a coisas sem utilidade alguma no reino espiritual? Qual é a minha prática de coisas que são sem utilidade algumas, que eu pratico dentro do meio cristão, seja da igreja, ou seja, entre o povo de Deus na terra? Pensa nisso, isso é obra má. A obra de cada cristão será avaliada e será provada. O tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida cristã. E a nossa vida, ela está delimitada. Seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Nós não sabemos. Então, a nossa vida cristã, ela termina ou com a nossa morte, ou termina com o arrebatamento da igreja. Tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Aquilo que nós estamos produzindo como materiais. E haverá o que diz, né, na passagem que nós lemos, é o seguinte: o fogo do tribunal de Cristo é figura de luz, que revela as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, não são para condenação, sim para galardão. Esse fogo é mais no sentido de iluminar, de trazer à luz tudo aquilo que nós fizemos. E principalmente ali, pelo fogo, vai se revelar as impurezas. Ou seja, essas impurezas, elas não serão contadas e sobrarão aquilo que foi purificado. Então, não é para condenação, e sim para galardão. Aí nós temos madeira, feno e palha. Olha que eu deixei uma observação aqui embaixo. São materiais que o apóstolo Paulo usou como ilustração para melhor entendimento dos cristãos daquela época. Eram materiais muito utilizados nas construções por onde Paulo passava. Então, ele usou justamente esses materiais para trazer um ensino para a igreja. Então, a madeira, o feno e a palha são inflamáveis e perecíveis. Então, tudo que foi construído com eles não subsistirá ao fogo da purificação do tribunal de Cristo. Isso trará à luz, o fogo como luz. E aí não tem como. Isso será detrimento, isso será jogado fora. Isso não será computado para o galardão dos salvos. Nós temos ouro, prata e pedras preciosas. Bom, como eu disse, né, e deixei essa observação, são materiais que o apóstolo Paulo utilizou como ilustração para melhor entendimento dos cristãos daquela época. Por quê? No comércio daquela localidade ali, onde Paulo transitava, espalhando o evangelho, o comércio baseava em ouro, prata e pedras preciosas. Era um excelente material para troca na compra de outros materiais, seja para sobrevivência ou seja para negócios comerciais. E sempre nessas transações havia, né, o modo de pagamento em ouro, em prata ou pedras preciosas. Valiam muito. As obras feitas com esses materiais serão manifestas durante o tribunal de Cristo, como as outras. Né?
E o galardão será consoante à avaliação divina, porque ouro, prata e pedras passados pelo fogo, né, ou pela iluminação, eles se destacam muito mais, né? O ouro, a prata, a pedra preciosa, diante de uma grande luz, eles se destacam, eles brilham. Então é fácil verificar. E o que será julgado? Vão ser três coisas. Vai ser os motivos, falando de igreja, os motivos, os materiais e os métodos. Então vamos lá. Os motivos. Deus, naquele dia, manifestará os desígnios do seu coração. Não basta servir, é preciso servir por amor. Bom, mas não é Cristo? Sim, mas Deus dará a Cristo o poder de julgar a igreja, porque foi ele que veio à terra para salvar e formar um novo povo. Mas Deus está no controle de todas as coisas, desde a eternidade passada até a eternidade futura, porque ele diz o seguinte, que eu sou Deus de eternidade a eternidade. Então, o controle está sob suas mãos. Porém, em tempos ou em certos acontecimentos, Deus designa pessoas para fazer certas coisas por ele. E aqui Deus designa o seu próprio filho para julgar a igreja. Bom, nós temos os materiais. O Senhor irá aprovar os materiais do seu edifício. Foi aquilo que eu disse. Olha, o edifício que nós estamos construindo, a base é o Senhor Jesus Cristo, porque nós não podemos pôr outro fundamento da qual está posto Jesus Cristo, a pedra angular. Se você construiu com materiais que ao fogo ficam mais puros, seja ouro, prata e pedras preciosas, ou se são materiais que ao fogo rápido se consomem, essa obra que você fez aqui na terra foi para Deus ou para o homem? É tempo de pensar. E os métodos. Cada um receberá pelo bem ou mal que tiver feito. Mesmo que os motivos sejam sinceros e aquilo que foi feito seja correta, os seus métodos tiveram aprovação divina? Você se contenta em pregar o evangelho genuíno ou acha necessário interpretar métodos humanos mais modernos? Às vezes, a nossa avaliação, o que nós estamos fazendo, é sincero, é correto. Mas esses métodos que nós escolhemos, eles têm aprovação divina? São feitos através da aprovação de Deus? Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso, irmãs. Algumas coisas que provavelmente serão julgadas, avaliando os textos bíblicos sobre o assunto do tribunal de Cristo. Se cumprimos o papel da grande comissão, está lá em Mateus 28, né? Marcos é mais claro, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nós vamos ler o texto de Mateus. Fique atento aí. Sua Bíblia, seu celular, esteja na sua mão aí. Mateus, capítulo 28, 18 a 20, diz o seguinte: isto foi o Senhor Jesus que falou, e Mateus registrou, mas foi o Senhor Jesus que disse. Talvez a sua Bíblia esteja aí, né, escrita em vermelho, quer dizer, são palavras feitas, palavras proferidas pelo Senhor Jesus. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as quem?
essas nações, esses homens que foram tirados dessas nações e já batizados, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, ou outras passagens dizem dos séculos. Amém? E aí, irmãos? E aí, igreja? Como estamos no cumprimento disso que Jesus disse? É momento de pensar. Nossa conduta espiritual. Nossa conduta espiritual está ligada ao nosso galardão. E aí, como nós estamos? Paulo, em Romanos, diz o seguinte, aí no capítulo 14, verso 13. Assim que nós nos julguemos mais uns aos outros. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Olha, irmãos, o que eu vejo é o seguinte, aquilo que vai ser julgado não passa nada mais do que a nossa conduta cristã. E se nós seguimos os ensinamentos que Jesus deixou. É isso que vai ser julgado, irmãos. É isso. Está vendo que não é para condenação? Se formos cuidadosos em não trazer escândalos ao seio da igreja. Vamos voltar para Mateus? Mateus, a aula hoje está mais extensa, mas é necessário. Mateus 18, verso 6. É a primeira leitura. Depois nós vamos lá para o 15. Mas qualquer, veja bem, é Jesus falando, mais uma vez. Só a Bíblia está em vermelho, são palavras de Jesus. Mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergesse nas profundezas do mar. Uma mó é uma pedra. Continuando. Mateus, capítulo 15, e o verso... Não, desculpa, confundi aqui, gente. É Mateus, continuando em Mateus 18, agora nós vamos lá para o 15 e até o 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Gente, esse repreender não é falta de educação, não. Esse repreender é amor e mostrando a verdade da palavra de Deus. Toma cuidado, não confunde, não. Mas se este não te ouvir, então haverá esse caso, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, não é tempo de explicar isso, porque não é o assunto. Mas nós vemos aqui uma escala. Primeiro eu converso com o meu irmão, dizendo, olha, isso aqui eu acho que não está certo. E o admoesta, né? É só você e ele. Se ele te ouvir, você ganha a alma desse irmão. Ele passa a ter confiança na sua pessoa. É isso que diz. Agora, depois,
Se ele não consegue te ouvir, você leva 2 ou 3 pessoas de confiança e faz a mesma coisa, conversa com o irmão, para que esses 2 irmãos, ou 3, que estão ali de testemunha, confirmem que você está tentando resgatar a alma e a vida espiritual desse irmão. Bom, ele continua não ouvindo. O terceiro passo, você leva para a igreja. E se ele não escuta a igreja, aí sim, infelizmente, ele ainda precisa de conhecer o grande amor de Jesus Cristo. Ele precisa de reconhecer o seu papel como cristão. Ele precisa de reconhecer o seu papel dentro da igreja de Cristo. Infelizmente, ele precisa de arrependimento. Ok? Tudo com amor, irmãos. Tudo com amor e prudência. Ok? Prudência. Veja a ordem. Bom, se o fruto do Espírito era visível, né, em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala sobre isso. Gálatas 5, verso 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, não há lei nem dentro da lei humana. Imagina dentro da lei espiritual, da lei de Deus. E outra é o fruto. Então, muita gente usa esse exemplo, eu gosto de usar também. É como se fosse, né, uma mexerica. Ela tem diversos gomos, mas esses diversos gomos, ela forma um fruto que se chama mexerica. Pelo menos lá em Minas nós chamamos de mexerica. Vou continuar chamando de mexerica. Ok? Então, nós temos que ter essas coisas ditas no verso 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Cada isso é um gomo que forma o fruto. E nós devemos buscar isso o tempo todo na nossa vida cristã. Eu não vou dizer aqui que, eu sou perfeito, eu... Não. Eu continuo buscando. Em algumas coisas, eu sou falho e preciso melhorar. Em outras coisas, eu vejo já a mão de Deus sobre mim, mostrando que eu já consegui, mas eu preciso de conseguir todos os gomos. E isso é feito diante de oração. É feito do reconhecimento que eu não tenho ainda esse gomo completo, ou nem tenho esse gomo. Mas tudo que pedirmos, em nome de Jesus, nós receberemos. Então, aquilo em que nós avaliarmos e vermos que nós não temos, devemos pedir para que esse fruto seja completo. Isso vai ser julgado. Chegarmos lá com um fruto incompleto, Jesus vai nos mostrar, falar, olha, esse gomo você não tem, ou esse gomo foi mal administrado na sua vida espiritual. Temos ainda, quão vitoriosos nós somos sobre o pecado? O pecado bate à nossa porta, irmãos. Somos filhos de Deus, mas o pecado ainda reina nesse mundo. E ele não vai excluir a igreja. O diabo não exclui. Ele inclui. E aí nós devemos estar usando a prudência. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos para o pecado. Deixamos ou estamos tentando realmente ter uma vida santa? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se somos novas criaturas, nós temos uma nova vida. Essa novidade de vida
inclui nós excluirmos o pecado da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Eu sei. Eu também. Eu me vejo muitas vezes falando, puxa, eu não deveria ter feito isso. Oh, mas existe o perdão de Deus. E para existir o perdão de Deus, nós temos que estar em comunhão com Ele, mesmo diante daquele erro que nós detectamos. E o caminho é a oração. O caminho é, Senhor, me perdoa, me ajuda a sair dessa situação. É o Senhor que vai te ajudar, e não você que vai tentar sozinho, porque se você tentar sozinho, você vai fracassar. Deus tem que estar no meio, Jesus tem que estar no meio, o Espírito Santo tem que estar no meio disso que você busca para uma vida santa. E, por último aqui, como foi o nosso relacionamento com o próximo? Jesus falou muito disso hoje. Nosso amor ao próximo, Jesus ele bateu nessa tecla muitas vezes. Mas nós vamos pegar aqui Mateus 25. E vamos ler do 35 ao 40. O que Jesus deixou para nós como ensinamento. Porque tive fome e destes-me de beber, de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei Jesus, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amar ao próximo, irmãos. Nos dias de hoje, nós temos essa necessidade de estar próximo daqueles que precisam da nossa ajuda. Né? Eu fiz capelania, e quando eu fiz capelania, eu entendi isso mais profundamente. Olha, o mundo jaz no maligno, o mundo está em sofrimento. E como eles precisam de uma mão estendida, como eles precisam de ajuda, seja no nosso meio da igreja, ou seja, lá no mundo, eles precisam disso. E quem pode fazer isso é a igreja. Porque a igreja não leva só a comida, a água, não só leva, né, alívio ao enfermo, não só está na prisão e leva ir à prisão e leva uma palavra de conforto, mas principalmente, de alguma forma, da qual Deus mostra, ela leva o evangelho. E nesse socorro que nós damos ao nosso próximo, nós podemos, com as nossas palavras, trazê-lo para Cristo. Então, com certeza, no tribunal de Cristo, ele vai trazer à luz se nós fizemos o bem ao próximo, mas se também nós o evangelizamos. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Essa aula é pesada. Às vezes você não fala tanto do tribunal de Cristo, mas fala muito das nossas atitudes como cristão para nós comparecermos ao tribunal de Cristo. Então está aqui, irmãos. Agora nós estamos falando sobre o galardão da glória. E aqui nós vamos terminar a aula de hoje, mas eu vou mostrar essa página, esse slide. E aqui nós terminamos, e na aula seguinte nós continuamos. E aí nós vamos falar dos galardões. O Novo Testamento, como eu já disse, foi escrito no grego. E falando sobre galardão, né, o grego, né, ele tinha isso. Quando os vencedores das Olimpíadas ou os vencedores, os generais vitoriosos em suas batalhas,
recebiam uma coroa de louros, ou também chamado por eles de coroa de triunfo, né? E que era recebido como prêmio pelos bens trazidos à nação grega, né? Os vitoriosos das Olimpíadas, os generais vitoriosos em suas batalhas. E Paulo fala isso, né? E compara o galardão a isso. Por quê? Mais uma vez, eu afirmo, para que os crentes daquela época entendessem, ele precisava de estar na cultura deles, e na cultura deles, falar de coroa de louros ou coroa do triunfo, eles entendiam, porque eles remetiam à vitória, né? Nos Jogos Olímpicos ou a vitória em batalhas, em que os generais ou os atletas recebiam essa coroa. Então, era entendível. E para Paulo fazer isso entendível, ele usou esse exemplo da coroa. Então, vamos lá. 1 Coríntios 9, 24 e 25. 24 fala o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, olha para você ver, correm nos estádios, os atletas, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, o prêmio da vitória em Cristo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Essa coroa de louros, está aí o exemplo aí, ó, era mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou apontando aqui com a setinha. Mas nós, porém, nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Paulo fala aqui sobre os atletas. Eles recebiam essa coroa. Essa coroa era feita de uma certa planta, que com o tempo ela sumia, não é? Ela sumia. Mas ficava registrado a sua luta. Veja bem, gente, é luta. Mas a questão é lutar ao lado de Cristo. Outra coisa é o cristão lutar por si só. Há uma grande diferença nisso, né? E Paulo fala que de tudo se abstém. Tudo se abstém, quer dizer, um atleta, ele se abstém de tudo, às vezes, ele se abstém da sua vida familiar, ele se abstém do seu emprego, ele se abstém das suas agendas. Para quê? Para que ele alcance, para que ele se prepare, para que ele esteja preparado para competir, para estar na Olimpíada e ser o primeiro, chegar bem preparado. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar a família, não estou dizendo que você tem que deixar o emprego, que você tem que deixar a sua vida social. Mas, na realidade, você tem que juntar tudo isso ao seu propósito de alcançar uma coroa incorruptível. Ok? Aí, ainda diante do tribunal de Cristo e após ter recebido seu julgamento pelas obras realizadas, os salvos receberão seus galardões ou coroa, pois foram fiéis até o fim. Continuando em Coríntios, olha o 25. E todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Nós quem? A igreja. A igreja. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, e verso 11. O apóstolo João escreve aqui, veja bem, mais uma vez, pelo menos aqui, para mim, está aparecendo em vermelho, significa que são palavras de Jesus. Então, Jesus disse, no verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, irmãos, eis que venho sem demora. Cristo está às portas. Guarda o que tens, guarda a tua fé.
guarda o teu amor, faz as tuas obras, não como se fosse para você, mas como que fosse para Deus. E toma cuidado, irmãos, para que a falta de fé, para que o Espírito Santo não decline na sua vida, para que o Espírito Santo não se extinga e você venha a perder o seu galardão. Ok? Nós terminamos aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 5 coroas. Ok? Que Deus te abençoe. Que Deus faça você refletir sobre essa aula de hoje. Um pouco mais longa, mas necessária. E que Deus te traga à mente e te faça ter, né, a vontade de fazer uma avaliação da sua vida cristã e como ela está. O que precisa ser melhorado. Busca o Senhor em oração. Ele vai te orientar. E, com certeza, sem sombra de dúvida, ele vai te ajudar a conseguir o objetivo. Ele vai conseguir te dar aquilo que você precisa de melhorar na sua vida cristã. Amém? Deus te abençoe.